Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o quinto vídeo do dia, tá? 5 vídeos para você todo dia que a gente prepara aqui no nosso canal. Se você observar, no começo do vídeo tem sempre o hashtag e o número do vídeo para você não se perder, e eu trago sempre a data. Hoje é o dia 10 de fevereiro de 2023. Afinal, tem tanta informação na internet, né? A gente não quer que você fique assistindo vídeo antigo e informação equivocada, informação antiga. A gente quer o melhor conteúdo para você. E a gente tem muita coisa importante hoje para falar. Tem a matéria sobre Alckmin, matéria sobre o STF, enfim, muita coisa importante que a gente traz para vocês. Só peço a você, antes de entrar na matéria, que se não é inscrito, inscreva-se. A gente está rumo a 1.300.000 seguidores. Quem sabe até o final de semana aí a gente consegue chegar nessa meta aí, tá? E eu te agradeço muito pela confiança aqui no nosso canal. Bora começar falando de Alckmin? Pois é. Lula encontra-se nos Estados Unidos, mais uma viagem bancada às nossas custas, né? E a gente sabe muito bem o motivo pelo qual o Lula se encontra nos Estados Unidos. A pauta é restabelecer o diálogo com alguns países que têm ideologia semelhante, como, por exemplo, o presidente Biden. Mas lá nos Estados Unidos a gente sabe muito bem o que o Lula quer. Ele quer um diálogo com Biden contra Bolsonaro e Trump. Esse é o principal positivismo do Lula lá nos Estados Unidos nessa viagem. E quem assume aqui pela segunda vez, e vai ficar muito tempo assumindo, até que muitos aí já acham que vai ser de forma definitiva e não vai demorar muito. É o presidente Alckmin. Então, o Metrópolis trouxe essa matéria aqui, a Mariana Costa que trouxe essa matéria. Alckmin assume a presidência pela segunda vez em menos de um mês, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa o país na manhã de quinta-feira em direção aos Estados Unidos, onde se reúne com Biden, né? O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumirá nas próximas horas a presidência da República pela segunda vez em menos de um mês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa o país hoje e se reúne, está reunindo com Biden, né? Eu trouxe uma matéria um pouco antes para vocês sobre as reais intenções do Alckmin que foram anunciadas por um ex-parlamentar, né? Que disse que Alckmin vê e já considera um desgoverno do que o Lula está fazendo e já está pronto para assumir essa responsabilidade, esse martírio que seria governar o Brasil. Muitos dizem que o plano sempre foi esse, né? Que Alckmin sempre quis ter a presidência, que tem Alexandre de Moraes do seu lado, enfim, o próprio mercado está do seu lado, e que Lula foi uma peça para colocar o Alckmin na presidência. Será? Eu sempre digo para vocês, a história é a senhora do tempo, né? O tempo é senhor da história, para dizer melhor, né? Então a gente acredita que a gente vai ter muita surpresa ainda nessa política nos próximos dias. Vamos lá, vou trazer essa matéria agora, Terra Brasil Notícias para vocês, tá? Bomba, embaixador brasileiro não quis recepcionar o Lula nos Estados Unidos. A visita do presidente Lula em Washington já tem peculiaridades, embora o encontro com Biden, o principal motivo da viagem, ainda não tenha ocorrido. Segundo o colunista Metrópolis, uma das tradições de visitas de mandatário já foi quebrada. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos não quis receber o chefe do executivo brasileiro. Que eu estou falando aqui do Nestor Foster, tá? Que a hora que ele viu que o Lula ia para lá, ele pediu férias antecipada, tá? Então, um dos motivos que anunciam aqui é que as férias foram premeditadas logo após o anúncio do Lula. Realmente, ele não está alinhado com a pauta de Lula e não quis recebê-lo lá, tá? Vamos lá, essa matéria aqui é do Money Times, tá? Eu tinha colocado para vocês aqui há alguns dias, acho que anteontem, que o Haddad, o ministro da Fazenda, pretendia retirar o Troio do Troijo, é esse o nome, lá do Banco dos BRICS, tá? Que fica situado lá na China, e pretendia colocar a Dilma lá. E a revista Money Times trouxe aqui informação comprovando que a Dilma vai para a China, tá? Eu sei que você vai ficar com saudade dela, eu sei que você não queria que a Dilma saísse do Brasil, mas ela vai para a China. O problema é que ela assume um cargo importante, pode até não parecer, mas o Banco BRICS é um cargo muito importante e fica situado dentro dos maiores parceiros comerciais do Brasil,
que é a China, tá? Então, matéria do Money Times traz aqui para vocês, sai Troio, entra Dilma. Países do BRICS já aprovaram mudanças na presidência do MDB. Alguns parlamentares, inclusive, durante suas falas em plenário, falaram que o risco agora é que a China quebre se a Dilma for para lá, né? Um pouco de ironia, né? Mas a gente tem agora que Dilma assume o cargo lá na China e vai para a China, e não sei se ela voltará a ser muito notícia nos tabloides, porque geralmente quase não se vê falar em presidente do banco do BRICS, né, aqui no Brasil. A intenção do PT, eu não sei se é manter a Dilma realmente longe ou dar um protagonismo para ela, né? O tempo vai dizer para a gente. Vamos falar do Ives Gandra Martins, e já que a gente está falando de banco, vamos falar do Banco Central, já que a gente já falou do Banco BRICS. Vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui, tá? Gerou-se uma polêmica gigantesca, enorme, a questão dos ataques de Lula ao Banco Central. Isso aí a gente sabe o quanto teve uma repercussão negativa. Nomes fortes da política brasileira, nomes fortes da mídia brasileira, todos ficaram pendentes do lado do Campos Neto e foram contra Lula. E agora Ives Gandra Martins, considerado um dos maiores juristas do Brasil, condenou as falas de Lula contra a autonomia do Banco Central. Ou seja, é uma briga que Lula não sabe se vai ganhar. E é uma briga que deixa o Lula mais perto do impeachment, porque realmente o Banco Central é de suma importância para o nosso Brasil, e essa briga aqui ganhou adeptos, tá? Mas não do lado do Lula como ele esperava, tá? Essa matéria aqui é do Conexão Política, Economia. Após Pacheco, que já se manifestou, Lira também contrariou Lula e defendeu a autonomia do Banco Central. Ou seja, Lula comprou uma briga e arrumou muita inimizade, mas continua com a fala, tá? Hoje a presidente do partido, que é a Gleisi Hoffmann, já se manifestou também, de novo, falando que tem que ter autonomia. O ministro Flávio Dino também compareceu em suas redes sociais, mandando um recado para o Banco Central, que autonomia não é soberania e que quem tem que mandar é o Lula. Essa é uma visão de países como a Nicarágua, a Venezuela, que tem ali o poder concentrado num presidente populista que só quer se manter no poder à custa de tudo, independente se isso vai estourar a inflação para o povo, se vai colocar o povo na miséria. O interesse deles não é saber disso, não. O interesse deles é continuar no poder. E a gente sabe que Dino, pelo seu histórico ali, tem esse alinhamento com esses países. Ele que era do PCdoB até pouco tempo, a gente sabe disso. E agora, no PSB, a gente sabe o alinhamento político de Dino, e essas falas dele realmente não representam um país que quer evoluir, ser um grande player no mercado, trazendo seriedade, trazendo solidez, segurança jurídica para aqueles investidores. Então, realmente, alguns países não conseguem entender a importância do mercado, tá? Vamos lá, vamos falar sobre Alexandre de Moraes agora, pessoal. E ainda sobre os ataques do dia 8, né? Então, a justiça brasileira, ela precisa de nomes. Então ela já foi direto aos nomes que causariam um auê, né? Verdadeiros bodes expiatórios. Eu estou falando aqui do ministro Anderson Torres, ex-ministro Anderson Torres, que ainda continua preso. Mas a gente sabe que essa prisão é frágil e ela não vai durar. O Fábio Vieira, que era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, já foi liberado. E a gente sabe que as câmeras do Congresso mostraram a sua inocência. Enfim, o Ibanez também, que foi afastado, já se mostrou que ele não tinha nada a ver com aquilo. Mostra de novo que ele tinha condições, sabe, de provar sua inocência fácil. Mas eles querem buscar nomes. E agora o que o Alexandre de Moraes fez? Ele autorizou que o Tribunal Superior Eleitoral dê acesso da biometria, tá? Os dados, fotos, todos os dados para a Polícia Federal para que eles apurem os atos do dia 8. Ou seja, vão fazer cruzamento de dados com as filmagens das câmeras dos prédios do Congresso, da Câmara, Senado, Palácio do Planalto e STF, e vai fazer cruzamento de dados com dados do TSE, no fim,
de encontrar essas pessoas, né? Eu queria muito que o judiciário tivesse uma disposição tão ferrenha também em encontrar criminosos, traficantes, principalmente políticos corruptos. Ah, se o judiciário tivesse um desempenho tão bom assim na busca de políticos corruptos. O nosso Brasil seria tão bom, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Vamos lá, vamos aqui continuar de STF, tá? Eu tô me arriscando, eu sei, mas vamos continuar trazendo análise jurídica sobre isso aqui. Num vídeo anterior eu falei para vocês sobre uma decisão que, a minha visão, é considerada teratológica pelo STF, e como tributarista que sou, eu disse que eles estavam violando inclusive a coisa julgada, a decisão definitiva. Então, eles deram uma decisão que o fisco pode agora, e estão buscando sanha por dinheiro, é o interesse do governo atual, e a gente sabe que o STF dialoga muito com o governo, estão em busca de dinheiro. E deram uma decisão de que agora, mesmo aquelas pessoas que tinham uma decisão judicial transitada em julgado, que deixavam de pagar um certo imposto, agora, se houver mudança de posicionamento, pode retroagir e fazer com que aquela pessoa pague todos os impostos que ela deixou de pagar durante o período que ela estava sob uma decisão transitada em julgado judicial. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer que todo investidor corra do Brasil. E o exemplo eu trago agora para você. Essa matéria é do Terra Brasil Notícias, tá? De hoje, essa matéria. Após a decisão do STF, o Pão de Açúcar prevê uma perda de 290 milhões de reais. Agora você imagina uma empresa tomando uma perda de 290 milhões de reais, o que vai causar? Mandar a gente embora e talvez até sair fora do Brasil. Então, assim, tem muita gente que não dá atenção nas pautas econômicas. Quando a gente vem falar da pauta econômica aqui, pula fora, né? Então, na verdade, eu acho que é mais importante do que nunca você começar a prestar atenção nessas pautas, porque pode representar muito o pão que você põe na mesa, porque a depender da situação, a coisa aqui fica grave. E agora vamos continuar aqui, né? Eu vou trazer uma matéria do Fernando Holliday, né? Aí ele coloca aqui, vergonha. O STF forma maioria para liberar o uso de linguagem neutra nas escolas. Tá. Vamos entender. Tinha uma lei estadual que falava que escola é lugar de aprender. Não tinha que falar aquela linguagem neutra, que na minha visão é algo totalmente incabível, tá? Você precisa respeitar todas as pessoas, independente do gênero, da opção sexual, da origem. Isso é fato. Você tem que respeitar e dar um tratamento adequado a essas pessoas. Mas essa linguagem neutra é uma militância, é uma coisa assim, sem precedentes, é uma coisa esdrúxula. E aí foi feita uma lei estadual que proibiu que no estado utilizassem a linguagem neutra. E agora o STF derrubou essa lei. Ou seja, aqui tem uma questão. Nessa derrubada, o STF pode estender os resultados, tá? De forma que nenhum outro estado possa editar uma nova lei nesse sentido. Foram dois os argumentos do STF, tá? Um argumento é justo, eu tenho que admitir, tá? Para quem é legalista como eu, um dos argumentos é que em matéria de educação, tá? Do Plano Nacional, como ela falava que era a linguagem neutra nas escolas, é a União que tem que tratar. Então, esse eu concordo no ponto. O segundo eles, violar e impedir que se use a linguagem neutra é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Aí, meu amigo, tá errado. Então, assim, a gente vê que o STF tem um posicionamento político e é de esquerda. É lógico que ele está alinhado à pauta de esquerda. O STF vai voltar agora a discutir o aborto, o STF vai voltar a discutir mais pautas de esquerda. A grande questão agora é, a gente está num Brasil que está num caos extremo, num caos moral, num caos político, num caos, sabe, financeiro. É hora de perder tempo discutindo se eu vou falar deputados ou deputadas, se eu vou falar todos ou todes. Tá de brincadeira comigo, né? Isso aí não dá pra gente pensar que isso é uma pauta de um país sério, tá? Vamos lá. Hoje eu peguei para Cristo aqui. Hoje eu resolvi me aventurar em terrenos distantes, tá? Vamos lá. Vamos falar de novo essa matéria do site Consultor Jurídico e de novo o STF. O Supremo Tribunal Federal validou a apreensão de carteira de habilitação e de passaporte por dívida, tá?
Deixa eu te contar uma coisa. Ontem, num supermercado aqui em Ribeirão Preto, eu fui parado por um rapaz que é um amor de pessoa, o Sebastião, tá? Então ele parou para conversar comigo e eu acho muito bom quando alguém que é seguidor do canal, que está aprendendo política comigo, tá? A gente pode trocar informações e ele falou para mim falar sobre essa pauta aqui, tá? Então isso aqui é para ele, tá? E hoje teve a definição. Ele estava muito preocupado se ele poderia perder a carteira de habilitação dele porque ele não ia conseguir pagar o IPVA. Vamos entender isso aqui. O Supremo Tribunal Federal deu essa decisão aqui, que para mim é um escárnio também, tá? Prender a carteira de habilitação ou passaporte, na minha visão, é sim uma forma de limitação do direito de ir e vir, tá? Não é você limitar por completo, mas é limitar em partes. Sabe qual que é o argumento, tá? Quando se apresentou a defesa, mas se você tira a carteira de habilitação da pessoa, você está tirando o direito dela de ir e vir. E aí a resposta do STF foi, não, ela não pode ir de carro, mas ela pode ir de ônibus, então eu não estou tirando o direito dela de ir e vir. Essa é a minha visão e esse é o meu conceito jurídico como advogado, tá? O direito de ir e vir, ele é pleno. A partir do momento que você dá uma decisão que limita o direito, não necessariamente elimina, mas limitou, tá? Tirou uma forma dele que ele tinha, que ele conquistou e é um direito adquirido. Eu tiro a carteira ao estudar, ir lá, fazer a prova, pagar para o Estado para me ter aquele direito. Isso não pode ser utilizado como coação para pagar dívidas, tá? Mas quem sou eu? Só um advogado, um jurista e eles são os donos da Constituição, né? Mas tudo bem. A grande questão é que não é tão simples assim. Não é, eu atrasei o IPVA, já vão cortar minha carteira. Não é bem isso não, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem, é em última instância, depois de todas as tentativas, e se houver o pedido do credor na suspensão da sua CNH para que você seja compelido a pagar a dívida, aí o juiz hoje tem autonomia para fazer isso. Mas ainda vai depender da cabeça do juiz, que ele pode entender. Poxa, você trabalha com a carteira, você é um motorista de Uber, você é um motorista de aplicativo, ou você é um caminhoneiro, é lógico que é fora do plausível, né? Então, assim, não é tão grave quanto se parece, mas ainda não deixa de ser grave, tá? Na minha visão, isso aqui não deveria existir, tá bom? Vamos lá que eu não quero deixar o vídeo longo. Essa matéria aqui foi publicada pela Bia Kicis. E tem um vídeo que tá bombando na internet. Um engenheiro, tá? Ele veio, esse rapaz aqui, eu não sei o nome dele, tá? Ele veio e mostrou com provas que a Janja não falou a verdade em relação ao Palácio do Planalto. Ela fala que tais peças sumiram. Aí na filmagem elas aparecem ao fundo. Então assim, ele faz uma reflexão muito interessante e a deputada federal Bia Kicis repostou isso aqui, tá? Olha só, tá vendo? Ele vem postando e mostrando as imagens. Então ele fez um verdadeiro dossiê, tá vendo? A imagem que estava lá na filmagem anterior, tá na outra. Então ele mostrou que não tinha nada daquilo que Janja e Lula argumentaram e o intuito era único. Pegar quase 400 mil reais do nosso rico dinheirinho para comprar móveis de luxo para Janja e Lula. Isso aí, meus amigos, é um escárnio com a população e Lula já está sendo investigado em virtude disso, tá? Vamos lá, vamos falar aqui da CEITEC, tá? Essa matéria aqui foi publicada pelo Partido Novo e compensa você entender. Existe uma estatal que chama CEITEC. Tá? Essa CEITEC ela é considerada como a estatal do boi, por quê? Ela só produz um produto, que é um chip para rastreio de bois. Tá? Só que essa estatal deu milhões de prejuízo, ou seja, ela não produz, ela não consegue vender os produtos, e embora ela tenha poucos funcionários, ela teve um prejuízo, um custo de 180 milhões. O que eu trago para vocês em cima dessa matéria aqui? É mais ou menos isso aqui que eu quero que vocês entendam. A Gleisi Hoffmann cobra a União Brasil e diz que PT não vai mais ceder espaços do governo. Ou seja, ela falou que não vai dar espaço para lugar nenhum, não vai trocar cargo em troca de nada mais no espaço dentro do governo. E é para isso que essas estatais servem. Essa CEITEC, para vocês terem noção, o governo Bolsonaro tentou eliminar ela.
Então tentou privatizar. Não apareceu ninguém com interesse de comprá-la, porque ela é deficitária, ela só dá prejuízo. É um grande problema isso. E aí é o grande ponto. Não conseguiu privatizar ela, fez o pedido de eliminação devido aos prejuízos que dava. E agora o Lula quer eliminar esse pedido de retirada da estatal, né, de aniquilação da estatal, e quer manter ela lá com aqueles cargos lá. O motivo talvez seja a resposta daqui, né? Não quer ceder mais cargos no governo, vamos enfiar a gente aí em troca de cargos nas estatais, tá? Vamos lá, tem mais conteúdo aqui para vocês. Vamos falar disso aqui, tá? Eu não quero entrar em atrito, tá? Então deixa para lá. Mas olha só, algumas pessoas me mandaram isso aqui. Esse aqui é o Twitter do Nando Moura, tá? O Nando Moura tem um canal aqui no YouTube gigante, tá? E ele que foi um apoiador do Bolsonaro lá atrás. Só que assim, tem algumas pessoas que não entenderam que agora o governo é Lula e vivem do passado. Ele tem os problemas pessoais dele com o Bolsonaro, mas ele ainda continua agindo pior do que a maioria dos petistas, do que a maioria da oposição em relação ao Bolsonaro, que já não está mais no poder. E assim, se tivesse um pouco de consciência e entender que agora é hora de união, focar nos desmandos que Lula está fazendo e agir de forma correta, tá? Então, olha só o que o Nando Moura escreveu aqui, ó. Não existe direita enquanto Bolsonaro e bolsonaristas não forem varridos para a lata do lixo da história, tá? Então ele deixa aqui a postagem dele. Então, assim, uma linguagem narrativa dosada de ódio aqui, talvez até pior do que o próprio PT, né? Então, assim, isso aqui se diz direita, isso não é ser direita. Direita é coerência, é conversar, olha, tem erros que Bolsonaro cometeu, devem ser alertados. Hoje, por exemplo, eu estou achando que o Tarcísio está batendo um bolão. Eu não teci críticas à decisão do Tarcísio sobre os laudos das pessoas com deficiência que eu não concordo. Então é tecer críticas e esperar que essa pessoa comece a fazer melhor. E se não fizer, é fazer oposição séria, madura. Não essa brincadeira de criança de parque de diversão, né? De parquinho de infância, né? Tá na hora de falar coisa séria. Então, acho inapropriada esse tipo de discurso dentro da política brasileira. Acho que deveria prestar mais atenção em pautas como essa, tá? Em falar sobre isso. Olha só, no Brasil compensa você ser corrupto, no Brasil compensa você não seguir as regras da lei, tá? Então, se alguém algum dia te perguntar, no Brasil vale a pena ser honesto, você vai responder claramente, não compensa. Por quê? Olha só, o Sérgio Cabral, tá? Pegou mais de 425 anos de pena devido à quantidade de desvio de dinheiro. Eles ficam falando que o Bolsonaro é genocida, né? Você tem noção, com os desvios, com os mandos e desmandos do dinheiro público aí para a companheirada, quantos hospitais deixaram de ser construídos? Quantas pessoas morreram nas portas de hospitais por não ter atendimento? Com os roubos que aconteceram, que o próprio Sérgio Cabral fez aqui, o que aconteceu com o povo mais pobre brasileiro? Só que ninguém quer falar disso, né? Ninguém quer levantar esse assunto tão delicado e colocar isso à tona, né? Lembra da frase, não se faz copa com hospitais? Pois é, quantas pessoas não morreram pela falta de hospitais? E é esse tipo de gente que age no Brasil. Então, o cara é condenado a 425 anos, fica 6... Isso parte em prisão domiciliar e agora foi liberado, tá? Soltou Sérgio Cabral. Então, eu te pergunto, compensa ser honesto no nosso Brasil? É complicado, tá? É complicado. E assim, eu convido o Nando Moura, todos os demais que estão nessa briga de embate ainda, esquece o bolsonarismo, tá? Esquece isso. Foca nessas coisas importantes, tá? Foca nessa quantidade de decisões que o STF deu hoje, tá? Foca nessa liberação do Sérgio Cabral, foca nas decisões do Lula de criar um Ministério da Verdade. Vocês estão deixando apagar a chama rápido demais do que realmente é importante. Essa questão do Ministério da Verdade tem que ter uma mobilização para falar disso e tá todo mundo calado, prefere perder tempo acusando uns aos outros aí, né? Isso aí é o que me deixa com vergonha. Então, Sérgio Cabral tá na rua, tá liberado,
tá limpinho que nem bumbum de bebê, e se brincar daqui a alguns dias está concorrendo a presidente. E a chance de ganhar é muita. Você sabe que esse é o Brasil, né? Fazer o quê? Pessoal, quem ficou até o final do vídeo, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, tá? Amanhã eu volto com vocês, tá? Às 9 horas eu vou estar aqui produzindo vídeo para vocês de novo. Lembro vocês, ó, conheça o nosso e-book, tá? O pessoal tá gostando, o feedback tá muito legal. 20 regras para a vida. É um vídeo, é um conteúdo que me ajudou muito. Quando eu precisava evoluir como pessoa, eu seguia e lia muito sobre grandes pessoas, pessoas que deixaram um legado no mundo. Então, eu resolvi sintetizar essas frases e transformar num livro, tá? O livro está à disposição, é um e-book, você baixa ele para o seu computador, já começa lendo, e o preço é simbólico, R$ 5,99. Se você gostar de fazer uma leitura rápida, um livro pequeno, leitura rápida, mas você pode ter certeza que vai agregar bastante na sua vida, tá bom? Muito obrigado por tudo, deixa o seu comentário do que gostou, do que não gostou, isso é importante demais para mim, tá? E a gente continua sempre trazendo conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.